Há 7 anos surgiram os primeiros sintomas. A memória de seu Darli já não era mais a mesma. As histórias recentes foram apagadas. Um susto para a esposa e filhas. Dias difíceis provocados pelo Alzheimer, doença que a família custou a descobrir. Foi muito triste porque nós costumamos descobrir, né? Então, eu tenho que passar por vários exames até diagnosticar. Então, nós ficamos muito apreensivos. Mas, assim, hoje está sendo mais fácil, a gente já acostumou e não é fácil, não. É uma doença muito ingrata. Hoje, o ex-empresário, presidente de clube de futebol, homem ativo, vive assim, totalmente dependente. Precisa de ajuda para atividades simples do dia a dia. Os remédios ajudam a controlar o nervosismo, que aparece como mais um sintoma da doença. Na realidade, a pessoa volta a ser criança. Então, ele faz coisas assim que a gente não entende. Trata como se fosse uma criança mesmo. Uma criança mimada, né, pai? Não quero não mimado. Tem que ter muito amor e muita paciência, porque não é fácil, não. Sabe, às vezes apronta como se fosse uma criança rebelde. Sabe? E não lembra do que fez, né? Se você tem mais de 50 anos e esquece com facilidade das coisas que fez recentemente, cuidado! Esse é o primeiro sintoma da doença que atinge mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. O Alzheimer não tem cura, porém o tratamento pode ajudar a amenizar e até evitar alguns sintomas. O diagnóstico é feito a partir da história clínica, testes psicométricos e exame físico neurológico. Também exames de imagem e laboratoriais, eficazes em 90% dos casos. Podemos agir com o tratamento sintomático para melhorar a qualidade de vida, melhorar a função, melhorar as atividades da vida diária, mas até a presente data nós não temos alguma medicação que cure ou que pare a progressão. Mas os remédios e também medidas não farmacológicas, ou seja, orientações à família, pode melhorar muito a qualidade de vida, tanto da família quanto dos cuidadores. A preocupação dos médicos é com a qualidade de vida dos pacientes. Quanto maior a idade, maiores as chances de apresentarem a doença. Com 60% a 70%, cerca de 1% da população pode ter a doença de Alzheimer. Acima de 90 anos, quase que 50% da população pode ter. Então, ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso que acomete mais pessoas idosas. É bom praticar atividade física regularmente. Ajuda a amenizar os sintomas. Bom para o paciente e para toda a família, que também merece e precisa ser cuidada por um especialista. O carinho que a família dispõe e tem que dar para esse paciente é fundamental. E o que acontece é que esse paciente vai perdendo progressivamente as funções mentais. Então, a família vê esse ente querido perdendo a noção das coisas e perdendo a capacidade de lembrar deles, é muito danoso. Então, nós temos que sempre pensar que o cuidador e a família também merecem cuidados médicos, porque tem um ônus muito grande durante a doença. E uma doença que tem acometido cada vez mais o maior número de pessoas, né? E, infelizmente, acabam sofrendo por causa dos sintomas, né, Dilza? Você que é filha de um portador de Alzheimer. Mas a gente viu ali você muito carinhosa, né, com seu pai. E como é que é o dia a dia de uma pessoa com Alzheimer, mal de Alzheimer? É igual nós falamos, é muito complicado que ele não sabe nada que ele faz. Então, as atitudes deles é como criança mesmo, uma criança rebelde. Então, às vezes, ele fica violento. Já teve dia de eu chegar em casa e ele tentando matar minha mãe, por exemplo, com um garfo. Pai, o que você está fazendo com esse garfo? Ah, porque eu não tenho uma arma. E cisma que a minha mãe, por exemplo, é um homem que veio para atacá-lo. Então, ele quer agredir. E foge. Faz assim, acorda, o problema maior que não dorme durante o dia, à noite, né? Aí levanta, arruma a casa toda, aí acorda minha mãe porque minha mãe está dormindo demais, entendeu? Ah, eu pensei que ela estava morta, aí vai lá e sacode.
Então, assim, é muito triste, sabe? Gilza, a gente falou, o Jean falou do carinho que você tem por ele. Eu acredito que o carinho, ele ajuda o idoso até a viver mais, porque eu tenho um caso na família também, a minha avó, mais de 15 anos, tem Alzheimer, e o carinho que ela é tratada pela minha mãe, pelas minhas tias, a gente acredita que faz toda a diferença, porque muitos médicos até falam, nem eu consigo entender como que ela está, né, tipo assim, resistindo tanto tempo a essa doença, e a gente vê outras pessoas que têm Alzheimer depois dela e que já faleceram, e ela, assim, resistindo até o final. A gente vê também o carinho da família, né? O carinho é muito importante, porque a gente tem que amar a pessoa, né, assim... Ter paciência. Muito. Porque às vezes ele vai agredir a gente. Pai, o que é isso? E ele chega e fala assim, mas que pouca vergonha. A filha mandando no pai, aí a gente abraça, beija, fala assim, não, agora é nossa. Então, eu queria perguntar isso. Há momentos assim que ele tem noção, consciência daquilo que está acontecendo? Ele sabe onde está? É difícil às vezes falar. Você fica emocionada, né? Tem. Ele lembra, por exemplo, às vezes ele apronta muito à noite, né? Principalmente com a minha mãe. Às vezes de madrugada a gente tem que correr para socorrer a minha mãe. Então ele apronta bastante. Aí quando é no outro dia, ele lembra. Aí ele pede perdão para a gente, sabe? Ele pede perdão e fala, eu não queria fazer aquilo. Então ele sente que ele fez alguma coisa errada, mas ele fica tentando justificar. Mas tem outros momentos também que ele não lembra de nada. Ontem mesmo, na reportagem, ele contando para a menina, não, eles falam que eu apronto, mas eu não vejo nada. Então, tem aqueles momentos de lucidez que eles lembram tudo. Como se fosse flashes na memória, né? Eu vejo também que eles lembram muito de coisa do passado, ou de hábitos que eles tinham no passado. Por exemplo, minha avó tinha sempre aquela rotina de fazer almoço, meu avô pegava, ia trabalhar, pegava a marmita e levava. Então, ela começa a contar essas coisas, e como se ela estivesse vivendo naquela época ainda. Exatamente. Meu pai, por exemplo, ele era bancário, foi bancário durante muitos anos. Então, trabalhou muito com dinheiro. Então, assim, tem dia que a gente tem que ter muita paciência, que chega a irritar. Ele só fala em dinheiro, em 500 mil, e minha carteira. Nós chegamos ao ponto de colocar... Ele rasga dinheiro, joga fora. Meu Deus. Então, nós tivemos que tirar xerox de notas. Sério? E colocar dentro da carteira dele. Então, assim, tem momentos que ele acha que aquilo é dinheiro, mas tem outro dia mesmo ele estava querendo 500 mil. Eu, pai, vamos contar o seu dinheiro. Ele falou assim, não, aquelas notas ali é de 1974, não vale mais não, vocês estão me enganando. Não, mal ele sabe que nem é atual, mas é xerox. Então, assim, a questão de dinheiro é o maior problema que nós temos, que ele sempre, assim, tem que pagar Viveu conta. a vida inteira com dinheiro. Ele sempre tem que pagar conta, ele quer saber onde está o dinheiro dele, o que a gente está fazendo com o dinheiro dele, sabe? Então, é bem complicado. Queria perguntar para a pastora Regina, lá no Ministério vocês lidam com o pessoal da terceira idade, né? Acima de 60 anos de idade já está lá envolvido com vocês. Tem muito caso assim de mal de Alzheimer? Tem muita gente com esse mal? Tem alguns. E nós damos assistência na família, em casa. Principalmente os idosos que têm Alzheimer e que conheciam Jesus, eles lembram do momento que eles iam à igreja. Então, a Gilza é uma das que me ajudam muito a levar a ceia para eles, fazer o culto em casa. Benção. E questionam, quando eles estão bem, se nós temos que ligar com a família e saber se está bem. Se está bem, a gente pode ir naquele dia. Porque já teve caso de um idoso que até faleceu esse ano. Ele chegava lá e ele xingava. E começava a falar coisas absurdas na hora da ceia. Então, a gente tinha que cortar e dar só o amor, né? E o lindo é que quando Gilza começou a trabalhar comigo no Ministério da Melhor Idade, foi logo que começou a situação do pai dela. E tem tantos casos, ela pode dar esse apoio à família para a gente. Porque um objetivo meu, um projeto para 2013, é que nós possamos criar grupos de terapia com psicólogos, terapeutas para a família. Legal. Porque é muito difícil, nem todos os familiares suportam isso. E já tive casos da pessoa com Alzheimer ficar e o que cuida falecer. Meu Deus. Porque aí vem problemas de pressão, o descontrole emocional, noites e noites sem dormir. É porque às vezes a pessoa acha que é até, vamos dizer assim, a pessoa está fazendo aquilo por querer, né? Não sabe que é o problema da doença. É o problema. Porque há momentos que ele recobra a memória. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. E a família não está pronta para isso. Muitas vezes a pessoa agride a pessoa portadora de Alzheimer, porque ele não tem paciência. E você tem que amar. Então, por exemplo, é até perigoso ficar deixando garfo, faca à noite espalhados. Tem que esconder tudo. A gente sempre tem que falar com minha mãe, mãe, esconde tudo. Tesouro. Outro dia ele pegou uma tesourinha e estava cortando uma folhinha, dessas de número grande, e queria tirar o número 31.
Ele não conseguia cortar. Aí eu cortei o número 31 e entreguei para ele. Ele pediu, me dá um clips. Aí minha mãe deu-lhe um clips. Ele anexou lá em cima da folhinha e falou assim, agora pode guardar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você começou a identificar os sintomas? Porque muita gente está em casa e às vezes quer saber, né? Fica aquela coisa, será que isso às vezes não tem condição de ir ao médico, não teve e a doença foi se espalhando? Como que você começou a prestar atenção em alguns primeiros sintomas, que daí você falou, tem que ir ao médico, aí que foi diagnosticado, como foi essa reação também? O primeiro sintoma, a pessoa começa a falar muito do passado. Sonha com pessoas do passado, como se as pessoas estivessem lá. Então, no caso do meu pai, a mãe, o pai dele. E começa a esquecer, sabe? E começa a repetir muitas coisas. Começa a conversar com você e conta para você aquele caso várias vezes. Aí você fala que tem alguma coisa errada. Só que os médicos têm muita dificuldade até hoje de descobrir que é o Alzheimer. Igual o doutor falou, tem que fazer vários exames. E no caso do meu pai é mais complicado, porque ele não tem só o Alzheimer. Na realidade, ele tem copos de Levy, é o Alzheimer e o Parkinson junto. Então, para descobrir, foi mais complicado ainda. Então, a primeira, e outra coisa que o Alzheimer, o portador faz também, é fugir. Então, meu pai começou a fugir de madrugada. Então, assim, então aí acabou. Fugir, você disse, sair de casa mesmo? Fugir de casa. E depois voltava? Junta uma trouxinha, não, a gente tinha que sair de madrugada, Meu Deus. somos 4 irmãs de carro, e procurando ele sem rumo. Aí tem que esconder a chave. Tem que esconder a chave. Daí tem que... Então, assim, um dos sintomas que eles mais presentes, eles fogem. Eles fogem que eles querem ir para a casa deles. Então, meu pai, assim, ele já chegou... Para a casa deles, no caso, seria aquela casa do passado, que eles estão... Eu creio que sim. É a casa do então, passado. Ele fala que, não, meu pai já fez a trouxinha e saiu, assim, e para achar foi complicado, foi cada um para a rua. Ele já saiu da minha casa, que é Cachoeirinho, foi parar lá perto da igreja. E ele passou perto da igreja da Lagoinha, e ele reconheceu a igreja e falou, e contando para a gente, depois ele contou, eu não posso ficar aqui, que aqui é a igreja da Dilza, se alguém me ver aqui, vai me entregar para ela. Olha só. Aí desviou o caminho. Há momentos que eles são lúcidos. Então porque lembra do passado. o complicado é isso, que tem uma momentos... mistura de lucidez com o passado, então vai entrando uma história dentro da cabeça dele, né? Inventa uma história, entendeu? Então, assim, às vezes eu chego em casa e falo com meu marido assim, o papai falou isso, assim, assim. Eu falo assim, seu pai tem condição de falar? Fala. Às vezes ele conta caso para você que você não acredita que ele está lúcido. No mesmo instante, ele já embaralha tudo, você já não entende nada. Aí você precisa concordar com ele, não pode fazer ele de bobo. Porque se você só me fazer de bobo, não, você tem que concordar, dar amor, carinho, falar que está entendendo. Então tá, pois é, e depois? É bem complicado. O que o médico falou, que é o nosso projeto maior lá no Ministério, é não permitir que o idoso se isole. Porque começa os sintomas, começa o esquecimento, aí vem a aposentadoria, fica dentro de casa só. Então, ele precisa sair dessa zona de só chinelinho e TV. É ótima a TV, é ótimo o computador, mas ele tem que ter atividades. Então, o nosso objetivo lá na Melhor Idade é esse, fazer o idoso ter atividade. É teatro, é dança, é música, tudo que faz ele estimular a mente. Porque aí vai ajudá-lo. Porque quanto mais ele entra em depressão e começa a se medicar para a depressão, mais a mente para. E a mente parando, a enfermidade vai aumentando. Aproveitando falando do Ministério, lá no Ministério hoje vocês têm atuado muito nessa remediação de situações para o idoso. Porque quando a pessoa chega na terceira idade, vem muitos problemas, né? E as pessoas às vezes não sabem lidar com isso, não só a questão do Alzheimer, mas tantos outros problemas, né? Vocês têm tido muitos profissionais ajudando vocês lá? Nós estamos até buscando mais profissionais, né? Psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, porque isso ajuda. Nós precisamos de ter um dinamismo muito grande para eles. Amanhã mesmo a gente tem uma festa lá da primavera. Talvez até tanto quanto ou mais do que o Ministério de Adolescentes, por exemplo. Né? Temos bem mais atividades. Na nossa viagem de Caldas Novas agora em agosto, né? A Dilza foi comigo, a gente coordenou 2 ônibus e viajou uma família e levou os filhos. O adolescente falou, agora só viaja com a melhor idade.